E aí pessoal, tudo bem? Então vamos para a correção do PF2, semana 3, primeiro ano. A primeira questão. A inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola vem ocasionando profundas transformações no espaço geográfico do Brasil e do mundo. Entre essas transformações, podemos considerar a. A aceleração do processo de êxodo rural. B. O reordenamento democrático do espaço rural. Letra C. A concentração da mão de obra no meio agrário. E a letra D. O processo de distribuição de terras agrícolas. Sua resposta correta nessa é a letra A. A aceleração do processo de êxodo rural. Por quê? Porque a mecanização do campo ela eleva a produtividade do meio rural, mas também é responsável pela substituição dos trabalhadores por maquinários, sendo um dos fatores responsáveis pela migração em massa de pessoas do campo para a cidade no Brasil, para a cidade. Então, no Brasil, esse processo ocorreu a partir da segunda metade do século XX. E é algo que está hoje ainda em aceleração, porque com o desenvolvimento da tecnologia, o que ocorre? Isso vem fortalecendo, esse movimento vem fortalecendo nesse processo de êxito da agricultura, esse êxito rural. Então vamos lá para a segunda questão. Como diz aqui, observe o mapa e o texto a seguir. De grão em grão, transgênico ou não, o cultivo da soja espalhou-se por todas as regiões do Brasil nas 3 últimas décadas. Ocupa hoje uma área 5 vezes e meia superior à da Holanda. O Brasil, em 2003 e 2004, o maior exportador mundial de soja e vem mantendo a posição de segundo maior produtor, após os Estados Unidos. A previsão é de que esta condição de maior exportador mundial volte a ocorrer em breve, consolidando-se ao longo dos próximos anos. Então, vamos lá. O mapa representa o avanço da produção de soja no Brasil, cuja principal consequência socioespacial foi a. A democratização da estrutura fundiária pelo interior do país, a expansão da fronteira agrícola sobre as áreas do Cerrado, c. Ampliação de reservas florestais nas áreas do Centro-Oeste, d. A diminuição dos latifúndios improdutivos no território nacional. A resposta dessa vai ser a letra B, a expansão da fronteira agrícola sobre as áreas do Cerrado. Mas por que isso, pessoal? O mapa e o texto eles demonstram o quê? O crescimento produtivo da soja no Brasil ao longo dos últimos tempos. Então, com respeito a esse crescimento, uma das consequências mais notórias foi a expansão da fronteira agrícola sobre o espaço do Cerrado. Então, graças às técnicas agrícolas que permitiram o cultivo sobre solos ácidos, como os do centro-oeste brasileiro. Então, como vocês viram, resposta certa, letra B. Vamos para a próxima agora. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada um dos itens ao espaço rural ou urbano, e que ele se desenvolve. Lembre-se de que os números podem se repetir. Então vamos lá, pessoal. Então vamos quanto à questão aqui espaço rural da agricultura, como nós estamos vendo, espaço de atividades econômicas, como comércio e a prestação de serviço. Letra 2, óbvio, espaço urbano. Presença de indústrias e bancos. Letra 2. Plantação de soja para exportação. Letra 1. E avenidas, supermercados, hospitais. Letra 2. Tá certo? Então a resposta é essa. Como vocês estão vendo,
O espaço agrícola, espaço de agricultura, criação de gado, letra U, ou seja, isso representa o espaço rural. No meu caso aqui, espaço de atividades econômicas, como o comércio e a prestação de serviços. Isso, como nós sabemos, está mais voltado para o espaço urbano. Então, consequentemente, letra 2, presença de indústrias e bancos. Isso nós vemos, sem sombra de dúvidas, mais no espaço urbano. Então, letra 2 também, plantação de soja para exportação. Aí, pessoal, nós não vemos isso nas cidades. Não vemos isso no espaço urbano, e sim na zona rural. Avenidas, supermercados e hospitais. Também é algo característico do espaço urbano. Então, vocês viram 1, 2, 2, 1, 2. Certo? Então, nesse caso aqui, a letra, a resposta correta seria essa. Vamos lá para a quarta questão. No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do PIB nacional. Nesse contexto, o tipo de prática predominante é a agricultura familiar, com elevado emprego de tecnologias, b. o agronegócio, com predomínio de latifúndios, letra C. agricultura sustentável, com práticas extrativistas, ou a letra D. agricultura itinerante, com técnicas avançadas de cultivo. Certo? Qual a resposta certa? É a letra B. Por quê? A principal atividade agropecuária brasileira é o agronegócio. Inclusive, isso tem nos ajudado bastante, tem ajudado muito o Brasil em termos de PIB. O agronegócio ele tem dado uma injeção positiva e, com isso, muitas vezes, deixando o PIB, nosso PIB brasileiro, numa condição satisfatória e evitando, em muitos casos, vamos falar assim, uma recessão. Então, o agronegócio, então, o que acontece? Como comentando aqui, a principal atividade agropecuária brasileira é o agronegócio, havendo uma grande quantidade de latifúndios no país. Sozinho, ele é responsável por 22% do produto interno bruto. Olha só, a presença bem forte do agronegócio na economia brasileira. Então, pessoal, como foi colocado aí, a resposta é a letra B. Questão 5. Analise as proposições a seguir sobre os efeitos da modernização do campo e assinale letra V para as verdadeiras e F para as falsas. 1. A modernização do campo impacta o meio ambiente porque possibilita a expansão das atividades agrícolas e, consequentemente, o aumento de áreas desmatadas. A modernização do campo apresenta apenas pontos positivos, visto que amplia as atividades agropecuárias, aumentando a produtividade e a obtenção de lucros. 3. Com a modernização do campo e a produção mecanizada, os países conseguem ampliar sua balança comercial pelo aumento das exportações e diminuição da necessidade de importar matérias-primas. 4. O crescimento das grandes cidades pelo êxito rural não é consequência direta da mecanização do campo. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra A. Porque, de fato, pessoal, essa questão aqui, a modernização do campo impacta o meio ambiente porque possibilita a expansão de atividades agrícolas e, consequentemente, ao número de áreas desmatadas. Sem dúvida, de uma certa forma, e muitas vezes, para ampliação, ou seja, a modernização do campo, acontece isso. Muitas vezes impacta, muitas vezes há uma certa interferência no meio ambiente, um desmatamento. Muito embora, é sempre bom a gente considerar que o Brasil é o país que tem 63% do seu território preservado, tá certo? E é bom que isso ocorra, sem sombra de dúvida. Essa preservação que existe aqui no Brasil é positiva, apesar de haver muitas contestações, principalmente vindas da Europa, né?
Mas aqui no Brasil há essa questão. 62, 63% do território brasileiro é preservado. Porém, sem dúvida nenhuma, há seus excessos. E isso não pode ser aceito. Em relação com essa questão da modernização, em alguns casos ocorre justamente essa questão aí do desmatamento. Quanto a 2, a modernização do campo apresenta apenas pontos positivos, visto que amplia as atividades agropecuárias, aumentando a produtividade e obtenção de lucros. Não, como nós vimos na questão anterior, prejudica de uma certa forma, em muitos casos, ou alguns casos que seja, a questão do meio ambiente. E por outro lado, também essa modernização, ela infelizmente causa também desemprego. E isso tudo fatores que geram o êxito rural. 3. Com a modernização do campo e a produção mecanizada, os países conseguem ampliar sua balança comercial pelo aumento das exportações e diminuição da necessidade de importar matérias-primas. É verdadeiro, ocorre isso mesmo. Com a modernização, há um crescimento da indústria, há mais exportações, e com isso é criado mais receita e aumenta, é claro, o PIB brasileiro e é um bom negócio para o país. Quarto, o crescimento das grandes cidades pelo êxito rural não é consequência direta da mecanização do campo. É sim consequência direta, como nós já observamos. Então, pessoal, como vocês puderam ver aqui, a resposta correta é a letra A, tá certo? Então, então até mais, até a próxima aula, certinho?